Você com certeza quer vender o seu design de uma forma rápida e fácil, mas na maioria das vezes você passa vergonha por alguns motivos que às vezes você nem sabe. Nesse vídeo eu vou te falar vários motivos que fazem você passar vergonha na hora de oferecer o seu design para o cliente, mesmo que você nem saiba que está passando vergonha. Pior do que receber um não na hora de vender o seu design é passar vergonha e ainda receber o não. Por isso hoje eu vou te contar várias coisas que fazem você passar vergonha e acabar fechando a porta da venda com o cliente, dando a certeza para ele que você não vai dar resultado. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Se essa é a sua primeira vez aqui, fica à vontade, dá uma olhada nos vídeos aqui no canal, nos links aqui na descrição e se você quiser se juntar, vai ser muito bem-vindo. Agora, ninguém gosta de passar vergonha e isso é um fato. Se você gosta, você é maluco. E se isso acontece durante uma venda, é mais constrangedor ainda, porque você está fazendo uma tarefa desconfortável e difícil e ainda vai passar vergonha. Então pega um papel e uma caneta e anota tudo que eu vou te ensinar aqui para você reconhecer os pontos fracos e o que você está fazendo para passar vergonha, para daí então você poder corrigir. E além de dar uma solução para cada problema, no final eu vou te dar um bônus monstro. Mas você só vai entender se assistir o vídeo inteiro. Se ficar pulando, vai perder várias coisas importantes que os seus concorrentes vão saber e você não. O primeiro ponto ele não está relacionado diretamente com a venda, mas com coisas que vão auxiliar na venda, que é não ter um portfólio. Como eu falei, ela não interfere diretamente na venda, mas ela ajuda. E o fato de você não ter um portfólio, quando chegar para o seu cliente para apresentar o seu trabalho, o fato de você não ter, vai te fazer passar vergonha. Você precisa ter algo para mostrar para o seu cliente, para ele entender como é o seu trabalho, para ele ver como você vai resolver o problema dele. Até porque o fato de você ter um portfólio com clientes reais é uma espécie de prova social que ajuda também na venda. Mas o ponto aqui é você não passar vergonha e não ter um portfólio. Provavelmente, na maioria dos casos, vai te fazer passar vergonha porque você não vai ter algo para mostrar para o seu cliente. Quer um exemplo? Imagina que você está numa reunião com um cliente que quer um monte de coisa para você fazer e ele fala: me fala qual é o seu portfólio, me fala onde é que estão os seus trabalhos. Lógico, ele não, na maioria das vezes não vai falar portfólio, mas ele vai falar mais ou menos assim: você tem alguns trabalhos para me mostrar? O que você vai falar para ele? Não, eu tinha. Pô, você precisa ter o material para poder mostrar para ele. E esse é um ponto que faz passar vergonha, com certeza. Então, obviamente, a solução é você preparar um portfólio antes de ir para qualquer reunião, para falar com qualquer cliente. Porque, obviamente, você precisa ter algo para mostrar para ele e mesmo que ele não queira ver, você está preparado para isso. É um ponto muito importante. Já o segundo ponto, ele também está relacionado com uma reunião com o cliente, que pode ser que você não faça, caso você atenda clientes de fora da sua cidade, mas quando a gente está começando, a maioria dos clientes são próximos. E esse é um ponto que muita gente erra, que é você se vestir desleixado, se vestir de qualquer jeito, não se arrumar, não se vestir, não se preparar para aquilo. Você chega no cliente de qualquer jeito. Você já ouviu aquela frase que fala que a primeira impressão é a que fica? E quando você se veste mal, o cliente entende que você não está preparado, que você não é profissional. Lógico que existem vários pontos, vários pré-conceitos a respeito disso, mas não é esse o ponto. O ponto aqui é você não passar vergonha quando for vender o seu design. Isso significa que você precisa estar bem vestido, porque você quer transmitir uma sensação de profissionalismo, de segurança. Quando isso acontece, você não transmite uma segurança para o cliente. Você não transmite que você é um profissional. Claro que aqui existem variáveis, tá? Existem exceções, como no caso de você estar indo atender um cliente super humilde que não faz questão disso. Aí você tem outras questões relacionadas com empatia, de você querer estar no mesmo nível do cliente, mas não é esse o ponto, tá? Eu estou exemplificando aqui alguns exemplos mais básicos, mais padrão, onde você vai ter um cliente que vai estar num nível superior. Vamos imaginar assim, tá? Então, quando você não se veste bem, esse cliente já vai entender que você
não é um profissional. Inconscientemente, isso não é, olha, vai pra lá, pé rapado. Não é assim que funciona, tá? Vamos deixar isso claro, porque hoje em dia é complicado qualquer coisa que a gente fale relacionada a esses detalhes, tá? Então o ponto aqui é você se vestir bem, ou pelo menos apresentavelmente, para que o cliente entenda que você é um profissional. Mais um exemplo, você está com um problema que precisa ser resolvido por um advogado. Você chega lá no escritório do advogado, ele está de, sei lá, chinelo, bermuda e regata. Não que isso seja errado, mas a forma como ele vai se apresentar vai te dar uma ideia de como é o profissionalismo dele. Isso é inconsciente, a gente faz esses julgamentos mesmo sem querer. E o simples fato de ele estar apresentável, você já fala, porra, esse cara vai me cobrar R$1.000 a hora, sei lá, mas vale. E esse aqui é o ponto, tá? É você valorizar o seu trabalho, você conseguir agrupar, agregar valor em coisas onde o cliente ele não vai conseguir perceber conscientemente. Eu sei que esse é um ponto que pode ficar confuso para muita gente, mas o ponto é bem simples, tá? Quando for atender um cliente presencialmente, se vista bem. Ponto. É só isso que você precisa saber. Isso já vai ser suficiente para você não passar vergonha durante qualquer venda presencial ou até que você esteja em uma chamada de vídeo, ok? Já outro ponto que também está relacionado com isso, de outra forma, com outros aspectos, é você não saber o que falar. Esse é um ponto que faz muita gente passar vergonha porque chega de uma reunião e não sabe o que falar. O cliente fala alguma coisa, ele fica... E se... Cara, você precisa saber o que falar, você tem que ter certeza daquilo que você fala. Só assim você vai conseguir passar segurança para o cliente, vai fazer com que ele entenda que você não é só mais um e que você é um profissional. Não só isso, mas as ordens, como você vai falar as coisas, fazer com que o cliente pense, fazer com que o cliente imagine, fazer com que o cliente sinta a necessidade de te contratar. Isso é saber o que falar. E se você não sabe o que falar, você vai passar vergonha. Porque quando você não sabe o que falar, o cliente ele vai te falar uma coisa e você não vai saber responder. Ou pode ser até que você responda de qualquer forma sem ter uma técnica para isso. E são esses detalhes, são essas respostas que você vai dando ao longo da conversa com o cliente que vai construindo uma credibilidade, que vai construindo uma necessidade do cliente querer comprar de você. Isso tudo está relacionado com saber o que falar, ou no caso, não saber o que falar, que é o que vai te fazer passar vergonha e vai atrapalhar a sua venda. Imagina o seguinte, deu um trabalho lascado para você conseguir fazer esse cliente te receber para uma reunião. Você conseguiu essa oportunidade de chegar lá e falar com ele. Você vai desperdiçar pelo simples fato de não saber o que falar? Imagina todo o trabalho que você vai ter para conseguir chegar nesse ponto de novo nos próximos clientes. Quanto mais oportunidades você conseguir aproveitar, melhor vai ser. Se chegou a esse ponto de você ter uma reunião com o cliente, significa que ele está interessado. Se ele está interessado, você tem que fazer o que for necessário e, óbvio, profissional para você conseguir fechar essa venda. E o simples fato de você não saber o que falar vai atrapalhar tudo isso, fazendo com que esse cliente não te receba nas próximas vezes ou na próxima vez que você tentar falar com ele. Ao mesmo tempo, o próximo ponto está relacionado com esse anterior, que é você não saber usar técnicas. Como eu falei, você precisa saber o que falar e nesse saber o que falar, você precisa usar algumas técnicas para convencer o cliente, para mostrar o valor do seu trabalho. Eu sei que algumas situações são clientes que não ligam para essas coisas e realmente precisa de um trabalho qualquer e não tá nem aí para nada. Simplesmente existem essas situações onde... Ô menino, vem cá, faz o design aqui, faz um logo pra mim, tá bom. Tô aqui 50 conto, maravilha, pode ir embora. Eu sei, existem esses casos, não é sobre eles que a gente está falando. A gente está falando num nível mais profissional, num nível onde você vai conseguir fidelizar alguns clientes que vão te pagar todos os meses. É sobre isso que a gente está falando, não é sobre exceções e nem sobre minorias, é sobre padrões. Então, usar técnicas durante o que você está falando para responder algumas perguntas do cliente, automaticamente é saber o que falar e, ao mesmo tempo, é você convencer o cliente, é conseguir fazer o cliente comprar de você. Por que que não saber usar essas técnicas vai te fazer passar vergonha? Porque algumas perguntas que o cliente vai te fazer são tão bobas,
são tão estúpidas, são tão pequenas. O simples fato de não usar uma técnica para responder isso, pode falar qualquer coisa e essa qualquer coisa vai te fazer passar vergonha. Imagina o seguinte, o cliente te falou que... Por que é tão caro assim? Ele não falou por que é caro, ele falou por que é tão caro assim. E essa forma de falar já mudou a pergunta. E a sua resposta vai fazer com que ele entenda o porquê é caro assim. Porque se ele falou é caro assim, significa que ele sabe que é caro. Ele já sabe que outras pessoas também cobram caro. Agora, se ele tivesse falado por que é tão caro? Ou por que tá caro? Isso significa que isso está relacionado com você. Agora, se ele falar por que é tão caro assim, significa que ele envolveu outros orçamentos que ele tem também. Tá vendo como saber usar algumas técnicas vai fazer você vender mais? E obviamente vai fazer com que você não passe vergonha? O que você vai responder numa situação dessa? Se você não saber o que responder, você vai passar vergonha. E esse é o ponto, você precisa ter essa noção, você precisa saber usar algumas técnicas não só para responder o cliente em algumas perguntas clichês que ele vai fazer, mas também para você conseguir convencê-lo de comprar de você. Quer um outro exemplo? Essas técnicas que eu tô falando que você precisa saber usar não são relacionadas apenas ao que você fala, mas também sobre como você fala, sobre a sua postura, sobre como você chega nesse cliente. Quer outro exemplo? Imagina que você se arrumou, bem vestido, colocou aquela gravatinha, aquela camisa bem passadinha, tá no estilo, tá na régua. E aí você chega lá pro cliente assim, andando todo desleixado, todo troncho, todo desengonçado. Sim, existem técnicas de postura para validar a forma como você está vestido. É bem simples, é só andar ereto, é só andar emposturado. Mas ok, entendido, você precisa saber usar algumas técnicas, não só para o que você fala, mas como você fala, mas como você anda, como você aperta a mão do cliente e outras coisas. Isso tudo vai fazer com que você não passe vergonha durante a sua próxima venda ou das próximas vendas que você vai fazer. Passando para o nosso próximo ponto, que também está relacionado com essas técnicas que eu acabei de falar, não somente ao que você fala, mas como você faz, é você não agir como um profissional. Como eu falei, existem exceções onde o cliente ele não tá nem aí para essas coisas. Você pode ir lá atender ele de chinelo, bermuda e regata que ele não tá nem aí, mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre um padrão profissional a um nível um pouco superior a esse, para cima. Quer mais um exemplo? Isso aconteceu comigo lá no começo da minha carreira. Eu me vesti, camisa, bem penteado, todo bonito, fui lá numa empresa grande. Não sei, não me lembro como esse cara me encontrou, mas ele me encontrou. E eu era, tipo, iniciante. Eu acho que eu tive 1 ou 2 clientes no máximo. Olha, a gente precisa mudar a identidade visual da nossa empresa, precisa criar um novo logo, precisa criar panfleto, precisa criar folder, isso, aquilo, cartão, blá, 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 blá. E o olho já foi crescendo, já foi dando aquela alegria. Porra, vou fazer meu primeiro trabalho grande. Quando eu tirei o meu caderninho, sei lá se era um caderninho, acho que era uma agenda, sei lá, comecei a fazer algumas perguntas totalmente arbitrárias, totalmente aleatórias. Ah, mas para que o senhor quer essa logo? E eu fui pensando aquelas perguntas na hora. Isso é não agir como um profissional, porque eu não estava preparado para aquilo, eu nem sabia o nome da empresa, para você ter ideia. Então agir como profissional não está relacionado apenas com a sua postura, mas com toda a estrutura que você faz, todo o processo que você usa para vender para esse cliente. E não agir como profissional vai te fazer passar vergonha. Sabe por quê? Porque no momento em que eu fiz as 2 primeiras perguntas para esse cara, ele olhou para mim e falou: Quer saber? Você não é o que a gente estava procurando. Eu acho que foi alguma coisa assim, eu lembro de uma frase bem parecida com essa, porque ele não me deixou terminar a reunião. No momento em que eu comecei a fazer as perguntas, ele simplesmente falou: não, vamos parar por aqui, a gente não precisa, sei lá, foi alguma coisa nesse sentido. E naquele momento eu percebi que eu precisava me desenvolver, eu precisava aprender, precisava buscar alguma coisa que me ensinasse, que eu entendesse como é que funciona o processo de uma empresa grande, entre aspas. Ou melhor dizendo, de um profissional. Para você resolver isso é muito simples, você precisa se desenvolver, você precisa aprender, não só relacionado à venda, mas também aos processos que envolvem toda a criação, para você ter argumentos na hora de falar com o cliente, para você ter uma estrutura, um modelo pronto, onde você vai chegar lá sabendo o que você precisa saber
onde o cliente vai entender que você entende do negócio e vai querer trabalhar com você. Essa é a forma de você resolver esse problema, de você começar a agir como profissional. Mas para você agir como profissional, você tem que ser profissional. Você tem que se desenvolver, você tem que aprender como um profissional age, como um profissional trabalha. Você tem que entender como funcionam os processos de criação, desde lá do início, que é o briefing, onde você vai coletar as informações com o cliente, até o pós-venda, onde você vai fechar, encerrar o processo, possivelmente vender mais, se você souber como fazer isso, e outras coisas relacionadas a esse tipo de situação. E acredite, esse é um dos pontos máximos que vai te fazer passar vergonha durante uma venda. Porque quando você chegar para vender o seu design gráfico para o cliente e não agir como um profissional, eu não preciso nem te falar o que vai acontecer depois, né? O resultado é claro. O próximo ponto, que está relacionado diretamente com o anterior, é meio que um desdobramento dele, é você estar despreparado para vender. Se você está despreparado, mais ou menos como o exemplo que eu acabei de contar, que eu cheguei na empresa e não sabia nem o nome dela, claro que não é somente isso que está relacionado com a sua preparação, existem outras coisas como o seu simples desenvolvimento pessoal, é o que vai fazer com que você passe vergonha durante uma venda. Você precisa estar preparado para isso. Você precisa estar preparado mentalmente, fisicamente e processualmente, ou seja, você tem processos para iniciar, para conduzir e para finalizar a venda. Tá entendendo que não é só simplesmente chegar no cliente, olha, seu João, vamos fechar aqui, vamos fazer um design bonito para sua loja? Não é só isso. E como eu falei, a gente está conversando aqui a um nível profissional. Se você não quer ser profissional, não tá achando isso tudo muito difícil, obviamente esse vídeo não é para você. E talvez nem esse canal, porque aqui a gente trata sobre assuntos e aspectos profissionais do design. E você tá preparado para essa venda é o que vai te fazer com que você seja profissional, que você haja como um profissional. Se você está preparado para qualquer coisa que o cliente fale para você, você não vai passar vergonha de nenhuma forma. Se você sabe negociar, se você sabe o que falar, se você age como profissional, se você tem um portfólio, enfim, se você tem todo um processo de início, meio e fim, você não tem por que se preocupar. Agora, se você não tem nada disso, você tem muita coisa para aprender antes de começar a queimar suas fichas com esses clientes. Se você não está preparado, correr atrás de cliente só vai te atrapalhar, só vai atrasar a sua vida. Você precisa estar preparado antes de sair buscando o cliente, porque senão, a próxima vez que você entrar em contato com ele, ele vai lembrar daquela imagem que você deixou. Ah, porra, aquele menino veio aqui de regata, chinelo, boné, veio de patinete elétrico. Eu acho que você entendeu exatamente como isso funciona. Como é que você resolve isso? Estando preparado, se desenvolvendo tanto a sua mente, quanto os seus processos, quanto a forma como você se posiciona, a sua postura, a sua forma de falar. Todos esses pontos é o que vão fazer com que você esteja preparado para qualquer venda, sem que você passe vergonha. Esse próximo ponto, cara, esse eu acho que é o campeão em fazer passar vergonha, que é você tentar fazer o cliente sentir pena de você. Sim, eu já fiz isso. Não sinto nenhum orgulho em falar isso, mas eu já fiz isso. Imagina que você está enforcado de conta para pagar. Imagina que você está ali com alguma coisa, alguma conta importante vencida há 2 meses, 3 meses, sei lá, e precisa pagar aquilo de alguma forma. E você tenta desesperadamente vender para qualquer cliente ou a qualquer custo, dando o máximo de desconto, parcelando em 15 vezes, igual Casas Bahia, enfim. Em último caso, depois do cliente ter falado não em todas essas situações, você começa a implorar, vamos colocar isso entre aspas, implorar para que o cliente compre. Aí você começa, não, cara, é que eu tô com uma conta ali vencida há 3 meses, o meu filho tá sem comida em casa, minha mulher tá grávida, o meu carro tá sem gasolina, eu tô andando de ônibus, ou o pneu da minha bicicleta furou e eu não tenho dinheiro para comprar comida em casa. Entenda isso. Por mais que tudo que você fale seja verdade, isso só vai te fazer passar vergonha. Porque o cliente ele não tá nem aí para isso. É difícil de ouvir isso? É. Mas o cliente ele não tá nem aí. Ele quer alguém que resolva o problema dele. Presta atenção porque isso dói de ouvir quando você não tá preparado. Mas a empresa dele não é uma organização sem fins lucrativos. Não é uma organização de caridade. É uma empresa que precisa dar lucro. E por mais que ele sinta pena de você e ele até compre de você, vai ser a última vez que ele vai fazer isso. Porque da próxima vez ele não vai querer te atender. Então se posicione como um profissional, haja como um profissional e jamais
Jamais tente fazer o cliente sentir pena de você. Os seus problemas são seus problemas. Não são problemas da empresa dele, são seus problemas. Se você tem problemas financeiros, resolva-os sem envolver o cliente. Ache uma forma de fazer isso. Acho que eu nem precisava ter falado que esse ponto vai te fazer passar vergonha, né? Porque vai te fazer passar vergonha, você vai fechar essa porta com tijolo, porque provavelmente você não vai abrir ela de novo. Quando você tentar falar com esse cliente de novo, ele não vai te responder na maioria das vezes. E caso ele te responda, ele vai falar que já tem alguém para fazer, não precisa ou alguma coisa desse tipo. E sim, eu já fiz tudo isso e sei exatamente o resultado e a reação do cliente quando você faz essas coisas. Caso contrário, eu não ia estar falando isso para você, né? Foi errando, testando e me virando sozinho que eu aprendi como fazer isso da forma que mais dá dinheiro, sabendo exatamente quais técnicas usar e em qual momento usar. Levou bastante tempo para eu conseguir lapidar e identificar tudo o que me fez ganhar mais dinheiro de uma forma mais rápida, sem passar vergonha ou passar raiva durante a venda. A propósito, você sabia que existem várias técnicas que te ajudam a fidelizar o cliente, fazendo ele comprar mais de você sem que você precise correr atrás de novos clientes? Você sabia que é possível fazer dinheiro suficiente para viver de design mesmo tendo poucos clientes? Sim, é possível. E se você quiser aprender tudo isso, clica no link aqui na descrição ou no card aqui em cima e dá uma olhada no curso Como Vender Design como Profissional. São centenas de alunos já tendo resultados com as técnicas e estratégias que eu ensino lá. Caso você prefira um conteúdo gratuito, mas menos estruturado, clica aqui. Tem uma playlist inteira que também vai te ajudar a vender o seu design sem que você precise comprar o curso. Deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo pão duro que não gosta de dar desconto e nem sabe como isso pode atrair ainda mais vendas para ele. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28A.